Dia de Provérbios 19. Bora, meu povo! Bom dia! Muitíssimo bom dia para vocês que estão aqui. Hoje é dia de Provérbios o quê? Provérbios 19 hoje. Bora, bom dia, Gabriel, bom dia, Cláudia, Bia, Bruno, Rosália, bom dia, Iago, bora. Bom dia, Andréa. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu fui começar essa sequência de lives, eu ainda fiquei naquela de tipo assim, pô, velho, Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vale a pena? E eu acho que a maioria dos novos projetos, das novas coisas que a gente vai empreender, que a gente vai começar na nossa vida, a gente sempre fica nessa, né? A gente sempre fica naquela dúvida de tipo assim, pô, velho, será que eu faço? Será que eu não faço? E às vezes você quer que você já tenha a visão de todo o caminho, né? Do início ao fim. Só que tem muita coisa que vai ser mostrada para você durante o caminho. E que você precisa dar esse primeiro passo justamente para que você continue enxergando os próximos passos. O nome disso é visão progressiva. A visão progressiva, ela consiste basicamente em você enxergar o caminho de acordo com o que você anda. Por exemplo, você vai viajar daqui para... Um exemplo, eu estou em Salvador. Eu vou viajar daqui para Maceió, por exemplo. E eu vou viajar de noite. O farol do meu carro não vai iluminar todo o caminho daqui até Maceió. O farol do meu carro vai iluminar 50 metros, 70 metros na minha frente, no máximo. E de acordo com que eu vou me deslocando, o meu farol vai iluminando o caminho e eu vou enxergando os próximos passos. E, velho, essa live pra mim tem sido isso, sabe? Hoje a gente tá na 8ª live consecutiva. Eu acho que eu nunca fiz 8 lives em um mês na minha vida. Quanto mais 8 lives em 8 dias. E tipo assim, isso tá sendo um destrave pra mim muito grande em relação a muita coisa. Em relação à comunicação, em relação a essa parte de transbordo mesmo, de colocar pra fora, de crescer espiritualmente, porque isso aqui que eu tô fazendo é um aprendizado muito grande, tanto pra mim quanto pra vocês. Eu aprendo muito trazendo essa palavra pra vocês aqui, a gente fazendo esse estudo juntos. Então, antes até da gente entrar no primeiro versículo aqui, é uma dica para você, né? Eu sei que muitas vezes tem pessoas, de todos vocês que estão aqui na live agora, que vocês ficam travados em relação aos projetos que vocês vão executar, porque na maioria das vezes vocês querem enxergar do início ao fim, sendo que você só precisa começar, você precisa dar os primeiros passos para que você continue enxergando quais são os próximos passos. Então, vamos lá, né? Vamos começar? Deixa eu deixar um comentário fixado aqui. Mande sua pergunta. A ideia dessa live aqui é que essa live seja uma live interativa, né? Então, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui alguma pergunta. Se você aprendeu alguma coisa, se você tem algum comentário a fazer, se você tem alguma crítica a fazer, fica à vontade. Manda aqui pra mim o que é que você tem pra poder falar, porque a ideia é que a gente tenha esse bate-papo aqui, não só eu ficar falando. Fechou? Então vamos lá, pra gente começar. Provérbios 19:1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Perverso de lábios. Quando a gente para observar o sentido da palavra, né, perverso de lábios, perverso é alguém que é o quê? Que é mau. Lábios ele está falando sobre fala. Então, perverso de lábios significa alguém que fala coisas que não são coisas boas, que não são coisas positivas, que são coisas más. E o que é falar coisas más? É falar da vida alheia? É fofoca? É você falar coisas más a seu respeito? A gente estava falando muito ontem sobre isso, sobre as palavras que saem da nossa boca, que elas podem produzir morte ou vida. Eu até vou deixar arriscado aqui, para ficar anotado. Que foi um provérbio de ontem, que foi o provérbio 18:21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. E muitas vezes a gente está usando palavras de morte sobre nós mesmos, sem nem a gente perceber.
Quando você tem falsas crenças sobre você, falsas crenças sobre capacidade, onde você se acha pior, você acha que você é burro, você acha que você é ruim, você acha que você não é capaz. Quando você tem esses pensamentos ao seu respeito e você coloca isso para fora, você externaliza isso através de palavras, você acaba trazendo palavra que é uma palavra de morte. E você acaba trazendo essa palavra de morte sobre a sua própria vida. E a mesma coisa quando você entrega essas palavras para outras pessoas. E Salomão está dizendo para a gente aqui que melhor é o pobre que anda na sua integridade, ou seja, não preciso nem dizer, né, o que é um pobre que anda na sua integridade, do que o perverso de lábios que é um tolo. O tolo é justamente alguém que é contrário a alguém que é sábio. E esse livro de Provérbios, todos os dias, em todos os capítulos, ele sempre vai ter lições acerca da sabedoria. Acerca da gente buscar sabedoria para quê? Para que a gente se torne uma pessoa melhor. Porque na maioria das vezes o nível que você ainda não acessou na sua vida é um nível no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, no seu casamento, no seu relacionamento. A maioria das vezes o nível que você ainda não acessou está escondido atrás da sabedoria que você ainda não adquiriu. Ou então está escondido atrás daquilo que você aprendeu, mas que você não executou. E alguém que é sábio é justamente alguém que não vai deixar as coisas para depois. É alguém que vai aprender alguma coisa, que vai buscar essa sabedoria, vai aprender e vai saber discernir e colocar em prática tudo aquilo que está aprendendo. Fechou? Versículo 2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Quem nunca, né? Quem nunca agiu sem pensar, se precipitou e acabou fazendo caquinha. Acabou falando que não devia, acabou, enfim, se exaltando. E às vezes a gente fala coisas que a gente nem queria falar. E quando a gente começa nessa busca pela sabedoria, quando a gente começa a observar tudo isso daqui, a gente começa a internalizar isso aqui que a gente está aprendendo, a gente começa a criar mecanismos dentro da nossa mente para que a gente comece a agir de acordo com o que está aqui na leitura. Porque o que é que acontece? A gente tem um sistema de crenças, ok? Ou seja, tem coisas que estão programadas dentro da sua cabeça, assim como estão programadas em um computador, e essas coisas que estão programadas, elas estão em algo da sua mente chamado subconsciente, certo? A gente tem a mente consciente, que é você aqui agora, você acordado, você pensando. Você tem a mente subconsciente. O subconsciente são coisas que você não necessariamente consegue acessar diretamente, e são as crenças que você tem, são os bloqueios que você tem, são os traumas que você tem, tá tudo guardado na sua mente. Por mais que muitas vezes você não saiba disso, ou você não esteja acessando o que está no seu subconsciente, mas seu subconsciente existe, e tá tudo lá. E o que está guardado no nosso subconsciente, ou seja, as crenças que a gente tem, elas são as crenças que moldam o nosso comportamento. Então, por exemplo, o computador. Eu tô com o meu computador aberto aqui, e aí eu sei que se eu apertar num botãozinho aqui de mais, aqui no navegador, eu sei que vai abrir uma nova aba. Por que vai abrir uma nova aba? Porque alguém programou isso, e isso está salvo no subconsciente do computador. O computador ele é programado para aquilo ali, e a partir do momento que você executa uma ação que já está pré-programada no computador, essa ação vai acontecer. A mesma coisa na nossa mente. A mesma coisa na nossa mente. Existe uma série de ações, de códigos que já estão pré-programados, por mais que você necessariamente não tenha programado. E aí é que está o grande X da questão, o grande problema da coisa, né? Na maioria das vezes. É que o fato de você não ter questionamentos em relação às suas ações, às suas atitudes, ao que você faz, ao que você pensa, a forma como você age no seu dia a dia, o fato de você não questionar tudo isso, significa que você provavelmente não vai evoluir em relação às suas atitudes, ao que você faz no seu dia a dia, justamente porque não acontece o primeiro passo de tudo, que é o questionamento. A gente não tem como mudar algo que está tudo bem. Se está tudo bem, não tem por que você mudar. E muito provavelmente você não vai mudar. E a partir do momento que você começa a questionar algumas atitudes que você tem na sua vida e no seu dia a dia, o ato do questionamento faz com que você comece a ter consciência sobre aquele determinado problema. Ou seja, todos os dias aqui praticamente, a gente ouviu Salomão trazendo para a gente que o sábio é alguém que vai ouvir. E vai ouvir muito.
E na maioria das vezes no nosso dia a dia, tem pessoas que estão dando feedback pra gente e a gente não tá escutando. Pessoas que a gente ama, até pessoas que a gente não gosta, que estão no nosso dia a dia, elas vão estar dando feedback pra gente, que são feedbacks negativos, mas são coisas que a gente pode usar aquilo ali a nosso favor. Por exemplo, em uma das lives eu falei que um dia minha esposa chegou e disse que eu era arrogante. E aí, ao invés de discutir, de brigar, não sei o que, e começar a apontar os defeitos dela, né? Porque a gente tem essa mania. Quando alguém aponta algo que é negativo na gente, ao invés da gente pensar sobre aquilo ali, o que é que a gente faz? A gente vai caçar algo negativo na outra pessoa para que a gente comece a apontar os problemas da outra pessoa. E aí, ela falou que eu era arrogante e tal, e que... Não, ela falou que eu era arrogante e que todo mundo me achava arrogante. Aí eu parei, eu dei um passo atrás, eu falei, rapaz... Beleza, eu fiquei calado nesse dia. E aí ela até estranhou, né, que eu fiquei quieto, que eu não falei nada. E eu cheguei no Google e fui pesquisar o que era arrogância. E aí eu fui pesquisar no YouTube o que era arrogância. Eu fui atrás daquilo ali. E quando a gente pesquisa aqui, ó, a definição das palavras, porque tem coisa que às vezes a gente sabe o sentido literal da coisa, mas a gente, na maioria das vezes, a gente não busca o conceito de fato das palavras, né? E um dos princípios do que a gente faz aqui, desses estudos que a gente faz, é justamente a gente buscar a raiz das palavras, a gente buscar a definição das palavras para a gente ter um estudo muito mais assertivo, né? Então, ó, arrogância significa qualidade ou caráter de quem por suposta superioridade. Olha só, viu? Deixa eu trazer para cá porque eu tô lendo aqui. Qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez. Eu tinha isso demais. Demais, demais, demais. E o meu problema era a suposta superioridade intelectual ou de comportamento. Por quê? A partir do momento que você começa a viver um estilo de vida, um determinado estilo de vida, a partir do momento que você começa a andar com certas pessoas, que são pessoas que estão no mundo dos negócios, pessoas que têm propósitos alinhados com os seus, pessoas que têm resultados iguais aos seus, você vai começar a modelar essas pessoas. E, consequentemente, você vai querer estar na presença das pessoas que têm um pensamento como o seu, que têm um pensamento alinhado com o seu. E isso tem um problema. Por quê? Se você não souber medir isso, você vai começar a ter problema com relacionamentos comuns do seu dia a dia. Por quê? As pessoas que não têm nada para te oferecer em relação a negócios, a business, a network e tudo mais, essas pessoas elas deixam de ter valor só porque ela não tem uma mentalidade de negócios como a sua? As pessoas elas deixam de ter valor só porque elas não têm uma mentalidade de procurar evoluir na área pessoal, na área espiritual, elas param de ter valor só por causa disso? E eu comecei a, a meio que não querer estar na presença de pessoas comuns do dia a dia, parente, família e tal. Eu comecei a não querer estar nesses ambientes, por quê? Porque as pessoas elas não estavam falando sobre as coisas que eu gostava de ouvir, sobre as coisas que eu gostava de falar. Isso é uma coisa que é muito negativa, porque você começa a ter um comportamento que é um comportamento arrogante sem você perceber. E aí nesse dia que ela me falou isso, que eu fui pesquisar o que era arrogância, eu fui pesquisar alguns vídeos e tal, eu cacei a definição real da palavra arrogância. O que é que aconteceu? Eu tomei consciência, eu olhei para aquilo ali e eu falei assim, pô, velho, realmente, infelizmente, eu tô sendo uma pessoa arrogante. Então, eu vou precisar mudar isso daqui. E aí eu me questionei em relação a isso. E aí eu implantei na minha mente um questionamento e eu comecei a me questionar em todos os momentos que eu estava num ambiente que não era um ambiente que eu gostaria de estar, que não era um ambiente com as pessoas do networking, dos negócios e tudo mais, e eu comecei a me questionar em relação a isso. E a partir do momento que eu comecei a me questionar, eu comecei a pouco mudar as minhas crenças. Eu comecei a ter mais paciência com as pessoas. Eu comecei a ter mais paciência com a minha esposa. Por quê? A gente é de um jeito. Eu sou quem eu sou. Baseado em quê? Baseado na minha genética. Baseado na herança genética que meus pais me deixaram. Baseado nas crenças que eu fui adquirindo durante a minha vida. Baseado nos aprendizados que eu tive durante toda a minha vida. Então, quem sou eu hoje... O Aldo de 28 anos é uma soma de o Aldo que já nasceu de um determinado jeito, de acordo com a genética dos pais, mais
todas as experiências e aprendizados que Aldo teve durante 28 anos de vida. Então, quem eu sou hoje é basicamente uma soma desses dois fatores. E o primeiro fator, que é o fator a sua genética, ou seja, o como você já nasceu, as suas aptidões, as suas predisposições, só isso daqui já é uma coisa que vai influenciar muito na sua vida e nos seus relacionamentos. Só isso daqui já é uma coisa que vai fazer com que você tenha facilidade ou dificuldade de se relacionar com as pessoas. Por quê? Eu tinha uma dificuldade de ver pessoas seguindo por um determinado caminho e essas pessoas estarem seguindo nesse caminho, tipo, meio que sem pensar. E eu questionava muitas outras pessoas. Eu questionava sem eu ser solicitado. Eu dava dicas, eu dava palpites, eu falava coisas sem ninguém necessariamente ter me perguntado nada. E isso acabava que era uma coisa muito negativa. E hoje, o que eu fico me controlando é justamente para, em alguns momentos, eu ver algumas coisas e eu ficar calado. Eu falar a partir do momento que eu sou solicitado. E, principalmente, sempre pensar antes de agir. Porque nesse próprio versículo 2 aqui, como Salomão traz pra gente, que diz que não é bom agir sem pensar. E que quem se precipita acaba pecando. Então, a gente precisa começar a questionar as nossas atitudes, questionar os nossos relacionamentos, questionar se a forma como a gente está conduzindo as situações, se é uma forma que está sendo uma forma positiva, se a forma como a gente está conduzindo algum conflito, alguma situação difícil, está sendo uma forma que está edificando ao invés de estar destruindo os nossos relacionamentos. E, principalmente, pensar antes de agir. Outro dia, tem um tempinho isso, eu fui entrar numa conversa mais acalorada com minha esposa, e aí eu percebi que no começo da conversa eu perdi a paciência, eu gritei, e eu falei alto. E aí eu parei, eu falei, licença aqui, rapidão. Eu fui no banheiro, eu respirei fundo 3 vezes, eu falei... Respirei... E eu vou dar uma dica para vocês. O respirar fundo nessas situações, em toda situação de conflito no seu dia a dia, é uma coisa que faz você oxigenar melhor o seu cérebro. E independente do problema que você tenha naquele momento, mas quando você dá essa pausa para você respirar fundo, é uma coisa que é muito positiva para você. Você vai ver que muita coisa vai clarear na sua mente, vai clarear muita ideia, muita informação, muita coisa nova. E só isso por si só já é uma coisa muito positiva. E aí nesse dia eu parei, eu respirei fundo 3 vezes, e aí eu abaixei a cabeça, eu falei, pai, me ajuda a ter paciência aqui agora, me ajuda a ter sabedoria para eu poder lidar com essa situação da melhor forma possível. Para que eu não seja grosso, para que eu não seja ignorante, que eu simplesmente saiba lidar com essa situação e que eu saiba gerenciar esse conflito. E aí parei, voltei e a gente continuou conversando e a conversa já tomou um outro rumo completamente diferente. A conversa tomou um outro rumo justamente por quê? Porque eu fui a pessoa que eu soube parar, ir no canto, pensar antes de agir, ao invés de só começar a falar alto, a se estressar e a gritar e a brigar e tudo mais. Então, a partir do momento que você é essa pessoa no seu dia a dia, a partir do momento que você é essa pessoa na sua vida, no ambiente que você está, você já começa a, de certa forma, ser a pessoa que puxa as pessoas pelo exemplo. Você começa a ser a pessoa que não é questionada em relação a essas coisas, a essas atitudes, porque a vida é uma grande construção do que a gente faz. E muito do relacionamento que a gente tem com as pessoas é baseado no que as pessoas enxergam na gente. E tem determinados momentos onde você muda o seu comportamento, que as pessoas ao seu redor, elas nem vão mais te questionar, elas não vão mais te fazer determinados convites. Por exemplo, quando eu parei de beber, e aí as primeiras vezes algumas pessoas ainda ficavam, ao meu redor. Não, mas é só um pouco, e não sei o quê. Não, é só uma cerveja e tal. Eu falava, não, eu parei, eu não bebo mais e tal. E aí começa o outro lado, que é o lado da piadinha, o lado de algo para poder tentar te atingir. E aí ficava assim, não, é porque a sua religião não permite. Não, irmão, não tem nada a ver com coisa de religião. Eu botei na minha cabeça que eu não ia beber mais por N motivos, principalmente pelo fato de que aquilo me dava muito prejuízo. E isso daqui era uma coisa, é um exemplo, inclusive,
do que eu fazia de agir sem pensar. O ato de beber era uma coisa que eu fazia agindo sem pensar. Por quê? Porque o meu sistema de crenças ao longo da minha vida, as pessoas que eu via ao meu redor eram pessoas que estavam fazendo o quê? Tá feliz, bebe. Tá triste, bebe. Tá puto, bebe. É pra comemorar, bebe. Tá bom, bebe. Tá ruim, bebe. Então, tipo, todas as situações, elas levavam para um único caminho, que era o caminho da bebida. Mas aquilo me fazia mal. Fisicamente, eu ficava mal demais. Eu era a pessoa que tinha aquela ressaca maluca de, tipo assim, vomitar, de eu acordar no outro dia de manhã, eu não lembrar o que eu fiz. A minha memória dava um apagão. Então, tipo, quando eu acordava no outro dia, eu tinha que perguntar para as pessoas o que foi que eu fiz. Eu abri o WhatsApp, eu abri o Instagram, para ver o que é que eu falei com cada pessoa, porque eu não lembrava do que eu fazia. Simplesmente era assim. E não era só quando eu bebia muito, era sempre. E aquilo me fazia mal fisicamente. Eu tenho muito problema de refluxo, de gastrite e tal. E aquilo me fazia mal fisicamente e fazia mal mentalmente também. Por quê? Porque aquilo afetava os meus relacionamentos. Aquilo juntava a arrogância com a bebida alcoólica. Aquilo ali era a fórmula perfeita para jogar qualquer tipo de relacionamento no lixo. Relacionamento de amizade, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre marido e mulher. E quando eu comecei a questionar isso, eu vi que não fazia sentido nenhum eu continuar bebendo. E o que foi que eu fiz? Eu parei. Então, esse versículo 2 aqui que fala sobre não ser bom agir sem pensar e quem se precipita acaba pecando, é justamente sobre a gente começar a se questionar no nosso dia a dia, questionar quais são os feedbacks que as pessoas ao nosso redor estão dando pra gente, questionar as nossas próprias atitudes, as coisas que a gente nunca parou para pensar e a gente começar a pensar sobre isso. Para quê? Para que a gente pare de agir sem pensar, para que num momento de conflito, porque você vai ter conflito no seu dia a dia. Você não vai ter a ausência de conflito, você vai ter conflito. A questão é que você precisa aprender a gerenciar conflitos. E esses conflitos são em casa, são no trabalho, são para quem é gestor de tráfego como eu, por exemplo. É lidar com as situações do dia a dia, com os clientes. Às vezes uma conta cai, às vezes está, na primeira semana, na segunda semana, o cliente ainda está insatisfeito com o resultado, sendo que a gente já fez um alinhamento antes e o cara já está lá naquela agonia. Então a gente precisa ter discernimento, a gente precisa questionar para que a gente aprenda a lidar muito melhor com os conflitos do nosso dia a dia. Fechou? Vamos para o próximo versículo 3. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. Isso aqui é... A gente já teve alguma das lives que a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, né? Que quando você tá numa fase positiva, tá tudo lindo, né? É todo mundo seu amigo, é tapinha nas costas, eu sempre acreditei em você e a gente precisa estar muito atento em relação a essas situações, porque quando tá tudo bem, é muito fácil para todo mundo ser seu amigo quando você já tá num determinado resultado, quando você já chegou, já conquistou algo que as outras pessoas querem conquistar. E eu já vivi isso na prática algumas vezes, aonde você vê que até pessoas ao seu redor que não necessariamente querem o seu mal, digamos assim, ou querem se aproveitar de uma situação boa que você está vivendo, até essas pessoas, elas vão te olhar de um jeito diferente. Elas vão agir com você de um jeito diferente. Mas por quê? Porque as pessoas, elas respeitam os resultados uma das outras. Você pode falar o que você quiser na sua vida. Você pode ser uma pessoa que fala muito sobre qualquer coisa, mas se na prática, na sua vida, no seu dia a dia, o resultado que você tem é um resultado que é contrário àquilo que você está falando, se você prega algo, se você fala sobre algo e você não vive aquele algo, as pessoas elas não vão respeitar o seu resultado. Então, eu sempre vivi muito isso. Obviamente, como empreendedor, eu sempre tive momentos e situações de altos e baixos na minha vida. E quando você está numa situação de um momento de alta, um momento onde as coisas estão fluindo, onde as coisas estão dando certo, é todo mundo amiguinho, tá todo mundo junto, tá todo mundo ali na maior amizade. Só que quando você começa a entrar num momento de dificuldade, muita gente faz o quê? Simplesmente ignora. E o que você vai fazer em relação a isso? Nada.
tá tudo bem. Ó, o Gil Marcos falou aqui, ó, já passei por isso quando saí do emprego, só tive um amigo que não deu as costas e isso me serviu de lição. É exatamente sobre isso. Conta aqui pra mim nos comentários quem já viveu algum tipo de situação como essa e como foi a experiência. Eu acho que praticamente todo mundo já deve ter vivido isso, né? Só que disso aqui, e era o que minha mãe sempre avisava, nem todo mundo é seu amigo, na hora boa todos são amigos, exato. E só que isso daqui traz um aprendizado, uma reflexão pra gente, né? Sobre a expectativa que a gente tem nas pessoas ao nosso redor. Existem pessoas que elas vão estar no seu dia a dia e você precisa discernir qual é cada tipo de pessoa. Tem pessoas que são amigos verdadeiros, tem pessoas que são conhecidos, tem pessoas que são colegas, tem pessoas que são parceiros de negócio. Às vezes você tem alguém ao seu redor que é só um parceiro para um negócio, é só uma pessoa que vai te fazer evoluir em relação ao mundo dos negócios, em relação a networking e tudo mais. E você justamente precisa saber discernir quem é cada tipo de pessoa. Porque nem todo mundo que está ao seu redor, nem todo mundo que está do seu lado, nem todo mundo que está te aplaudindo, dizendo, ó, que top, que legal, nem todo mundo que está assim contigo é seu amigo. E tá tudo bem. As relações do nosso dia a dia, elas são assim. A gente precisa saber discernir o que é cada tipo de relação. E a gente precisa entender que a gente não é a nossa fase. Eu acho que praticamente todo dia a gente falou sobre isso aqui. Você não é a sua fase. Se você está vivendo uma fase ruim hoje, uma fase difícil, é uma fase. Você não é essa fase. Você está nessa fase. São duas coisas diferentes. Assim como você, quando você está numa fase muito boa, você também não é essa fase. Você está numa fase boa. O quem você é diferente disso. A sua identidade, ou seja, a pessoa que você é, não tem absolutamente nada a ver com a fase que você está. A fase que você está hoje, ela é só uma colheita do que você já plantou há um tempo atrás. Então, se você está vivendo uma fase boa hoje, é sinal de que há um tempo atrás você plantou algo que gerou um fruto positivo. Se você está vivendo uma fase que não é uma fase boa hoje, significa que o que você tem plantado na sua vida, no seu dia a dia, é uma coisa que não é positiva. Às vezes você está colhendo hoje um trabalho ruim. E às vezes o colher esse trabalho ruim é porque você não plantou. Não plantou em quê? Não plantou em negócios. Às vezes você montou um negócio, aí teve a primeira dificuldade, você desistiu e largou para lá. Às vezes você montou um negócio, ou então você queria montar um negócio, aí vem a opinião das outras pessoas, que a opinião das pessoas é baseada nas crenças que elas tiveram durante a vida delas. E tem muita gente que ela dá opinião sem você pedir, sem você perguntar. E a opinião é uma opinião baseada nas frustrações dela. Por exemplo, eu sou empreendedor, beleza? E hoje eu trabalho com o tráfego pago. Aí eu tenho uma agência de tráfego pago, mas eu sempre empreendi em várias áreas da minha vida e empreendo até hoje em várias áreas. Eu tenho outros negócios além disso. Eu não fico expondo aqui no Instagram, mas eu tenho outros negócios em outras áreas completamente aleatórias e nada a ver. Por quê? Porque o ato de empreender, o ato de desenvolver negócios é uma coisa que eu sei que é uma habilidade minha. Então eu não me prendo a uma coisa só. Por quê? Porque eu já tenho um negócio que é um negócio consolidado. Quando você não tem um negócio, um business que ainda não é um negócio consolidado, você precisa focar única e exclusivamente no seu negócio e não buscar outras frentes. Mas enfim, eu sou empreendedor e principalmente eu trabalho com tráfego pago. Eu tenho uma agência de gestão de tráfego. O que é que acontece? Se um de vocês que está aqui na live chegar para mim e perguntar o que é que eu acho sobre tráfego pago, eu vou falar o que eu acho baseado nas minhas experiências e nos meus resultados. Só que se você for conversar com uma pessoa que às vezes tentou fazer tráfego pago por um mês, por 15 dias, por 10 dias ou até por 2 meses e não conseguiu ter resultado, a pessoa ela vai te dar uma opinião baseada nas crenças dela. Então ela vai dizer assim, rapaz, não, tráfego pago é ruim demais. Tráfego pago é um negócio que só gera prejuízo. Não, tráfego pago é um negócio que é complicado, é um negócio que não presta. Essa pessoa não vai ter uma opinião que é certa ou uma opinião que é errada, mas essa pessoa ela vai dar uma resposta baseada na ótica dela. Ela vai dar uma resposta baseada na visão que ela tem sobre aquele determinado negócio. E a minha visão sobre um determinado negócio é uma visão completamente diferente. Qual que é a minha visão? Qual que foi a minha visão no começo? Eu enxerguei o seguinte, em 2018 eu fazia parte de um mastermind
que na época era um negócio estourado, tinham classes dentro do Mastermind, e como eu tinha menos de 25 anos, eu fazia parte da classe do Mastermind de quem tem menos de 25. Só que nessa época a gente tinha acesso a grandes players do mercado, uns caras que estavam na ponta, assim, fazendo lançamentos gigantescos para a época. E o que foi que eu percebi nessa época? Nessa época eu tinha negócio físico e eu queria migrar para um negócio digital, porque já fazia tempo que meu negócio físico não estava me fazendo bem, não estava me deixando feliz, não estava me deixando satisfeito, e eu queria migrar para um negócio digital justamente por isso. E nessa época eu comecei a fazer associações, eu comecei a fazer questionamentos. Eu sempre tive muito de questionar as coisas, e nem necessariamente foi alguém que me ensinou, mas sim foi uma coisa que foi acontecendo. Eu sempre fui muito questionador em relação a tudo. E aí eu comecei a questionar quais eram as habilidades que eu precisava ter para poder ter mais resultado. Quais eram as habilidades que eu precisava ter para construir o resultado que eu queria ter. Por quê? Eu nunca tive ambições pequenas. Eu sempre quis ter grandes resultados. Eu sempre olhei para coisas que, para minha realidade, eram coisas totalmente distantes e totalmente opostas à minha vida, mas eu sempre olhei para aquilo tudo com a clareza de que, em algum momento, aquele resultado ia chegar. Por exemplo, quando eu morava em Águas Claras, aqui em Salvador, que algumas pessoas que são daqui de Salvador vão saber onde é, que é um lugar periférico, mesmo eu morando nesse lugar, eu abria anúncio do LX e eu ficava olhando casa no Alphaville. E aí, tipo, eu olhava casa de 1, 2, 3 milhões de reais, eu olhava para aquilo e, tipo, era uma coisa que era completamente inconcebível para minha vida naquele momento. Mas eu sempre tive clareza que eu ia chegar naquele determinado resultado. Sempre tive e tenho até hoje a clareza em relação a isso. E o que é que acontece? Quando eu estava nesse Mastermind, que eu comecei a questionar quais eram as habilidades que eu precisava ter para poder me levar para o nível que eu queria estar, e aí eu comecei a perceber algumas coisas. Primeira coisa, habilidade de comunicação. Eu percebi que mesmo eu sendo muito ruim me comunicando naquela época, eu abria os stories do Instagram para poder postar um vídeo, eu só faltava me cagar nas calças de como eu ficava com vergonha, como eu achava ruim a minha voz, como eu não sabia falar, ou como eu não sabia fazer. E aquilo ali me travava muito. Principalmente por quê? Porque quando eu começava, eu gravava um vídeo, eu postava um vídeo, as pessoas ao meu redor ficavam assim, você não leva jeito pra isso não, pô, para com isso aí. Só que eu sempre tive clareza de quê? De que o processo que eu ia viver ia me levar a um determinado resultado. E qual que era a clareza que eu tinha? Eu enxerguei o seguinte: comunicação gera visibilidade. Visibilidade gera networking, networking gera negócios e negócio gera dinheiro. E aí eu aprendi, eu fui atrás, eu decidi aprender a me comunicar. Por quê? Porque eu sabia que o resultado final que ia gerar aquilo ali. Então, por mais que todas as vezes que eu precisava me comunicar e eu tinha que me livrar de todas as minhas travas para poder fazer aquilo ali, mas ainda assim eu ia e eu fazia. E aí eu ia desbloqueando nível após nível. A vida da gente é tipo um jogo de videogame, um jogo de computador que você tem fases. Você tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 1000, a fase 42.750. São fases que são infinitas, que você vai ter durante toda a sua vida. E uma hora você tem que começar a desbloquear alguma fase. Uma hora você vai ter que começar a desbloquear alguma habilidade que você não tem. Por quê? O resultado que você não tem está escondido atrás disso. E aí eu tomei a decisão de aprender a me comunicar, comecei a estudar sobre isso, eu comecei a estudar sobre modulação vocal, eu comecei a estudar sobre linguagem não verbal, eu comecei a estudar sobre oratória, eu comecei a estudar sobre uma série de coisas que foram coisas que me fizeram destravar a comunicação. E aí, uma dessas coisas também era o tráfego pago. O que eu observei? Que não existia um negócio na internet que era um negócio grande de verdade. Eu observei que não existia um negócio que escalava de verdade na internet, que esse negócio não tivesse tráfego pago. Então, foi uma coisa que eu botei a cara para aprender e falei assim, não, eu vou aprender tráfego pago a qualquer custo nessa época. Então, por mais que eu tivesse muita dificuldade no começo, e eu tinha assim, você não tem noção da dificuldade que eu tinha quando eu estava começando a fazer tráfego. Era muito complicado, muito, muito, muito. Principalmente por quê? Porque os professores que eu tinha na época, os mentores que eu tinha, eram bons mentores, ensinavam e tal, mas os caras não tinham didática, velho. Era muito ruim.
Se vocês acham que é difícil aprender tráfego pago em 2023, vocês não têm noção do que era aprender tráfego pago em 2018 para 2019. Era triste. Por quê? Porque a galera não tinha didática. A didática era muito complicada. E hoje, por exemplo, eu vejo no meu treinamento que é só o cara abrir um lado, copia aqui, enxerga o que tem para fazer, do outro lado ele vai lá e cola, ele vai lá e coloca em prática. É só copiar, colar, copiar, colar. Eu compro caneta, mesa digitalizadora para riscar na tela, para explicar ponto por ponto. Eu faço de tudo para que a didática seja algo que facilite o processo da pessoa. Só que, o que é que acontece? Na maioria das pessoas, com a maioria das pessoas, você vai, você começa, você enxerga que aquilo ali pode te trazer um determinado resultado, aí na primeira dificuldade que você tem, você faz o quê? Você vai lá e para. Primeira dificuldade, parou, desistiu. E não é assim, nunca vai ser assim, nunca foi e nem nunca vai ser você parar na primeira dificuldade e achar que você vai construir um determinado resultado. Então, esse é uma das provocações que você tem que fazer. Esse é um dos questionamentos que você tem para fazer. E isso não é só para quem tá, sei lá, para quem tá num emprego ruim, às vezes tá num emprego que é horrível, que você ganha um salário mínimo, que você precisa engolir sapo, ouvir humilhação e tá lidando com certas situações que você sabe que não é para você. Assim como para quem já tá fazendo, por exemplo, 100 mil por mês. Quem tá fazendo 100 mil por mês tem que parar para aquilo, olhar para aquilo e falar assim, beleza, eu tô fazendo 100 mil. O que é que eu faço para eu começar a fazer 200? O que é que está faltando? Porque se tem outras pessoas que estão fazendo 200 e você está fazendo 100, é sinal de que você não está fazendo alguma coisa. Está faltando alguma coisa para você fazer que as outras pessoas estão fazendo. Então, esse é um questionamento que vai ser um questionamento eterno. Vai ser um questionamento que a gente sempre vai ter que ter. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer essas lives aqui para poder destravar uma coisa em mim. Porque por mais que eu não tenha dificuldade em me comunicar, eu não tenho medo de falar em público, porque eu não tenho medo de falhar em público, né? Eu não me preocupo com a opinião das pessoas em relação a, tipo assim, ele é isso, ele é aquilo, a voz dele é ruim, ele é assim, ele é assado, ele fala de tal jeito. Eu não tô nem aí para esse tipo de coisa. O que eu me importo é em buscar o próximo nível, o próximo nível, o próximo nível, o próximo nível. E o que eu percebia? Todas as vezes que eu precisava fazer a live, eu ficava procrastinando aquilo ali. Toda vez que eu tinha uma live para fazer, eu procrastinava a live até o último segundo, até o último momento, até o último suspiro. Todas as vezes que eu precisava gravar uma aula, era a mesma coisa. Então, mesmo eu tendo a habilidade da comunicação, mas eu percebia que eu travava toda vez que eu precisava me comunicar. Aí eu falei assim, velho, quer saber de uma coisa? Eu vou destravar agora e vai ser de uma vez por todas. Então você vê que vão ter níveis de destrave. Você vai ter um primeiro destrave a partir do momento que você para de se importar com a opinião das outras pessoas que estão te assistindo ou estão te ouvindo. E aí você vai ter outro destrave quando você percebe que você fica travado quando você precisa fazer aquilo. E esse está sendo o meu caso. Então isso daqui está sendo uma coisa que eu estou podendo unir o útil ao agradável. Todo dia eu já faço estudo da Bíblia. Aí qual que está sendo a diferença? Eu estou fazendo o meu estudo da Bíblia, eu estou compartilhando esse estudo com vocês, é uma coisa que está sendo edificadora para vocês, está sendo edificador para mim, e um negócio bom é isso. É um negócio onde todas as pessoas ganham. E eu já falei em algumas lives aqui sobre isso, que hoje tem basicamente 2 tipos de negócio na internet, né? O primeiro tipo de negócio é o tipo do negócio que alguém se lasca. Alguém sempre vai se prejudicar com um dos tipos de negócio. Por exemplo, é quando você cria um PLR para poder vender. O pessoal hoje apelidou de PLR vender merda na internet. Existem pessoas que fazem um PLR sério, um PLR de verdade para poder vender? Existe. Mas na maioria das vezes são pessoas que estão vendendo merda e chamam aquilo de PLR só para justificar aquilo ali que elas estão fazendo. Para quem não é do marketing, que não entende, PLR é quando você compra o direito de vender um produto. Então, você compra um e-book na internet e aí você pode criar um sistema de venda para poder vender aquele e-book através de anúncios, principalmente. E as pessoas que fazem isso, elas são pessoas que elas não aparecem, ela não bota a cara. E na maioria das vezes ela não tá nem aí de fazer um produto de qualidade, ela vende merda mesmo, ela vende um produto de qualquer jeito. Justamente por quê? Porque ela não aparece. Ela não tem responsabilidade sobre aquele conteúdo e ela vai lá e faz algo e entrega de qualquer jeito. Aí ela bota o PLR para vender. E aí ele tá vendo que ele tá tendo dificuldade para poder vender. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar uma copy mais persuasiva, ele vai começar a incrementar mais a copy dele, até a copy ficar carregada de mentira.
E aí ele percebe que mentindo vende, sem mentir não vende. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a mentir. Aí tem gente que cria produto, tem gente aí que ficou multimilionário na internet, que ficou multimilionário vendendo produto de como curar diabetes. Como curar diabetes. Tem gente que fica rico por aí na internet vendendo produto físico e não entrega. As pessoas vão lá, entram numa loja, fazem a compra do produto, geralmente é um produto que está barato demais, que está atrativo demais. A pessoa compra o produto e ele não entrega o produto. Ele simplesmente ignora aquilo ali. Então, existem artifícios e artifícios que as pessoas usam hoje para poder crescer financeiramente, né, na internet, mas são coisas que são no curto prazo. E sempre vai ter esses dois tipos de negócio, né? Esses são exemplos de um negócio onde alguém se prejudica. E nesse exemplo, quem se prejudica são os clientes. Existe um negócio onde você se prejudica. Onde você, que é o tipo do negócio onde você entra para o cassinozinho, né? Para o joguinho e tal. Você segue aquele influencer, um influencer que você gosta, e o influencer posta um vídeo lá fazendo 1, 2, 3, 5, 10 mil reais do nada com uma apostazinha. E aí você fala assim, não, top, chegou o meu momento. Vou ganhar dinheiro aqui sem fazer nada, vou ganhar dinheiro jogando o joguinho. E, véi, não vai. Durante essas 8 lives aqui, quando a gente pega a sabedoria de Salomão, e nem sou eu que estou dizendo, é Salomão que está dizendo, que ele fala que para a gente enriquecer, a gente vai precisar trabalhar. Você vai precisar trabalhar para poder enriquecer. Não existe esse dinheirinho que você ganha sem fazer nada. Não existe o dinheirinho que você ganha no joguinho. Então esse é o outro tipo de negócio onde alguém vai se lascar. E nesse caso, alguém é você. Por quê? O influencer, ele ganha dinheiro no dinheiro que você perde. O influencer, ele te indica algo para que você entre naquele algo, você perca dinheiro naquilo ali, porque ele ganha dinheiro em cima da sua perca. Então esse é o tipo de negócio onde alguém vai se lascar. O negócio que eu desenvolvo hoje dentro da internet, que é a agência de tráfego pago, não é o negócio mais escalável que existe dentro da internet, mas é um negócio onde existe um ganha-ganha, onde eu ganho e o meu cliente ganha. Para o cliente continuar pagando o serviço da minha agência, ele tem que estar tendo resultado. E quando ele está tendo resultado, eu estou ganhando e ele está ganhando. Então é uma coisa que beneficia múltiplas pessoas. E tem muita gente que está na live aqui agora, que às vezes tem trava em relação à venda. Fala aqui para mim, vocês estão na live aqui. Quem é travado para poder vender? Ou quem não gosta de vendas? Fala aí. Eu. Só quem é travado, ou quem não gosta, ou quem tem alguma crença negativa em relação à venda. Tem gente que fica tipo, não sei, eu não gosto de vender. Fala aí pra mim. Quem é que tá aqui na live que tem trava em relação a isso aí? Essa trava, geralmente ela acontece... o Gilmarco já falou, eu sou travado. Essa trava, ela geralmente acontece por causa de alguma crença que você adquiriu ao longo da sua vida, porque você não é travado, na verdade. Você se travou. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de autodefesa, certo? Provavelmente, um dia, quando você foi comprar algo, às vezes alguém já te vendeu algo que você não necessariamente precisava daquilo, você foi comprar algo que você não gostava, ou então você foi comprar algo com seu pai ou com a sua mãe, e você foi comprar algo com seu pai e com sua mãe, e você começou a enxergar a venda como um sentido pejorativo da coisa, porque muitas vezes as pessoas enxergam a venda como algo negativo. Faço porque tem que ser feito, mas não curto, acompanho você, pois enxerguei que são poucos que não vendem status na internet. Pois é. Então, a maioria de vocês está travado hoje em relação a vendas, por exemplo. Por quê? Porque a visão que você tem acerca daquilo ali é algo negativo. Agora, vou te trazer uma visão diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aqui em casa. Bora vir aqui. Por exemplo, isso aqui. Banana. Banana tá aqui em casa. Eu vou até pegar um aqui pra eu comer. Essa banana que tá aqui em casa, ela precisou ser vendida. Ok? Aí, a gente, ou eu ou minha esposa, a gente precisou comprar essa banana que tá aqui em casa. Ok? Agora, imagina, se venda é algo negativo, como é que eu vou me alimentar se não tiver alguém para poder vender isso aqui para mim? Me explica. Como que eu vou comer, como que eu vou me alimentar se não tiver alguém para poder vender isso daqui para mim? A mesma coisa, isso aqui, ó.
Isso daqui é uma dipirona da minha filha. Isso é remédio de febre. Esses dias ela tá doentinha e teve um dia que ela bateu febre de quase 40 graus. E isso daqui é o que faz a febre dela baixar. Agora me diga o que é que ia acontecer se não tivesse alguém para poder vender isso daqui. Imagina, se não tivesse alguém para poder vender remédio, se não tivesse alguém para poder vender alimento, como é que ia ser a nossa vida? Ó, o Matheus tá falando aí, ó, venda é vida. Matheus, o que eu tô falando aqui é justamente para poder, eu concordo com você, e eu tô trazendo algo aqui que é justamente para poder destravar a galera em relação ao conceito que a maioria delas tem de venda, ó. Minha mãe brigava quando a gente pegava a rifa da quermesse. Ó, e aí qual que é a parada? A venda, ela é algo positivo. Por quê? O que é a venda? A venda nada mais é do que uma troca. É uma troca. Você tem dinheiro, a outra pessoa tem um alimento, por exemplo, e o que é que vocês estão fazendo ali naquele momento? Vocês estão fazendo uma troca. Eu estou entregando o dinheiro para a pessoa e ela está me entregando o que eu quero comprar. Ela está me entregando um alimento. Então, a venda nada mais é do que uma transação financeira. E aí, eu vou aqui para o conceito. Eu já falei para vocês que tudo a gente vai buscar o conceito real da coisa. Então, ó, por definição, a venda significa transferência da posse ou do direito sobre alguma coisa mediante pagamento. Ou seja, essa banana, ela estava em posse da pessoa que vende ela. Tá lá. Porque eu não plantei essa banana. Se eu quisesse comer uma banana sem comprar, eu poderia plantar, né? Mas até para plantar, eu ia precisar comprar alguma coisa. Eu ia precisar comprar semente, eu ia precisar comprar adubo, talvez eu ia precisar comprar terra. Então, ó, alguém tem a posse dessa banana. E aí, essa pessoa tem a posse e eu tenho um pagamento. Qual que é o meu pagamento nesse caso? É dinheiro. E essa pessoa vai transferir a posse da banana para mim mediante um pagamento financeiro, ok? Então, primeiro, a definição da venda é isso. Só que qual que é o negócio? A venda, ela serve justamente para poder solucionar problemas. Nesse caso aqui, qual que é o meu problema que eu tenho aqui? É a alimentação, é algo que eu preciso. Aqui, a mesma coisa. Essa dipirona, ela serve para poder ajudar a melhorar a febre da minha filha, porque é uma dipirona infantil. Então, o que é que acontece? A venda, ela serve para poder resolver problemas. Todos os problemas da vida do adulto, eles são resolvidos com a venda. Não só do adulto, mas do criança também, né? A diferença é que quem paga é o pai e a mãe, não é a criança. Então, todo problema que a gente tem no nosso dia a dia, ele é resolvido com a venda. A gente pode comprar algo, pagar por uma solução, pagar por um serviço, para poder resolver esse problema que a gente tem. E o que é que acontece? Para cada venda acontecer, ela tem uma motivação. E o que é uma motivação? É um motivo para a ação. Então, por exemplo, vamos supor que só tem uma farmácia e essa farmácia está vendendo esse remédio de febre aqui, ao invés de vender por, sei lá, 30, 40 reais, vamos supor que a farmácia está vendendo esse remédio por 100 reais. E ela é a única farmácia que existe. Minha filha está com febre. Vamos dizer que ao invés de ser 100 reais, que seja 200 reais. E minha filha está com febre, eu vou comprar. Por quê? Porque a motivação que eu tenho, ou seja, o motivo que eu tenho para poder comprar aquele remédio, é um motivo que é muito forte. E quando a gente para pensar uma outra coisa, uma outra definição, a gente vai pensar na definição do dinheiro. Vamos olhar o que é a definição do dinheiro. Dinheiro é uma espécie de instrumento usado na forma de moedas e notas, usado na realização de trocas comerciais da sociedade. O dinheiro, então, serve como instrumento monetário utilizado para realizar trocas comerciais de bens, serviços e todo tipo de ação sobre a qual precisamos empenhar um determinado valor. Ou seja, dinheiro é como uma energia. Dinheiro é como uma energia de troca. Antigamente, alguém plantava banana e alguém plantava, sei lá, o que é que tem aqui? Aqui tem sal. Uma pessoa plantava banana e a outra pessoa extraía sal, produzia o sal, refinava o sal. O que é que acontecia? O cara do sal queria banana. Ele ia lá e trocava sal por banana. Só que o que é que acontecia às vezes? O cara da banana não queria sal, mas o cara do sal queria banana. Então, tipo, um queria uma coisa e o outro queria outra. Ou seja, foi-se criado o dinheiro justamente para resolver essas questões em relação à troca. Ok? Então, a transação, a troca, ela é uma troca que é feita mediante dinheiro. O pagamento, nesse caso, geralmente é mediante dinheiro. E o dinheiro, ele é basicamente uma energia de troca. E o quanto você recebe hoje, ele é proporcional ao tamanho da energia e ao tamanho do problema que você resolve. O tamanho da energia que você tem,
aonde você está e mediante ao tamanho do problema que você resolve. Por exemplo, imagina alguém que é empacotador de supermercado. Aquele problema é um problema que basicamente qualquer pessoa consegue resolver. Qualquer pessoa que estiver passando pelo meio da rua, que você falar assim, ô, vem cá, venha ser meu empacotador aqui. Qualquer pessoa consegue resolver aquele problema. E como é um problema que qualquer pessoa consegue resolver, você vai ser mal pago por aquilo ali. Você não vai ser bem remunerado para poder resolver aquele serviço, aquele problema. A mesma coisa é, se você parar para pensar, deixa eu pesquisar aqui. Quanto ganha um neurocirurgião? Um neurocirurgião particular. Não, tá errado isso daqui. Qual é o valor de uma neurocirurgia? Aqui, ó. Uma neurocirurgia, ou seja, uma cirurgia no cérebro, ela pode custar algo em torno de 100 mil reais. Uma cirurgia. E tem neurocirurgião que às vezes recebe, sei lá, 20, 30 mil reais para poder executar uma cirurgia dessa. Por que que o cara é tão bem remunerado por isso? Porque o tamanho do problema que ele resolve é um problema que pouquíssimas pessoas conseguem resolver. Você precisa ser médico, você precisa estudar 10 anos para se formar em medicina e depois você se especializar em você fazer cirurgia no cérebro. Imagina a maluquice que é você abrir a cabeça de alguém. Já parou para pensar nisso? Você abrir a cabeça de alguém, você abre o coco de alguém, tem um cérebro lá dentro, que é aquele negócio estranho, nojento, e você vai fazer cortes no cérebro da pessoa, você vai fazer... Eu nem sei o que o cara vai fazer dentro da sua cabeça. Eu sei que ele vai meter bisturi no seu cérebro, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. E tipo assim, o tamanho do problema que esse alguém resolve é um problema que é muito grande, é um problema que é um problema muito grave. Então aquilo ali vai se tornar algo caro. Por quê? Porque o tamanho do problema que é resolvido é um problema que é muito grande. Mas vamos dar um passo atrás, porque a gente já está falando de um problema que é um problema grande demais. Então, por exemplo, no meu caso, no meu negócio principal, eu tenho um negócio principal. Meu negócio principal é a minha agência de tráfego. Qual é o problema que eu resolvo? O problema é o seguinte, as empresas querem vender mais, ok? As empresas querem vender mais e elas ficam procurando meios de começar a vender mais. E qual é um dos meios de vender mais? É usar o Instagram, é usar a internet, é aparecer, é produzir conteúdo. E aí elas vão ver que quando elas começam a produzir conteúdo no Instagram, o Instagram não entrega o conteúdo organicamente para toda a audiência. E ela precisa botar ligar o modo turbo naquilo ali. A pessoa precisa dar um gás a mais para que aquilo ali alcance mais pessoas. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer tráfego pago. Só que tráfego pago, como a gente já falou sobre isso aqui hoje, para a maioria de vocês é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa extremamente complexa. E não é simples, tá? Não é a coisa mais simples do mundo. E eu gosto disso. Justamente por não ser tão simples, porque a concorrência sempre é menor por isso. E sempre você pode enxergar os dois lados. Quando você vai aprender algo que para você hoje é muito complexo, você tem que entender que para as outras pessoas também é complexo. Se para você que está aprendendo está sendo, para outras pessoas também vai ser. E quando você está nesse tipo de negócio, a concorrência é muito menor. A concorrência é muito menor, aonde você tem negócios que são negócios mais complexos. E o que é que acontece? O que eu vendo hoje é um serviço. Eu vendo serviços para empresas que têm dificuldade em relação a fazer tráfego pago na internet. Então é tipo assim, ó, a pessoa tá lá, ela tem dificuldade de fazer tráfego pago, e aí chega eu dizendo assim, opa, tudo bom? Ó, eu tenho uma empresa e a minha empresa pode fazer os seus anúncios. O meu negócio pode ajudar o seu através do tráfego pago. Eu posso te ajudar a vender mais através do tráfego pago. E aí o que é que ele faz? Ele me paga para que eu resolva esse problema dele. E aí eu já começo a ser mais bem remunerado. Por quê? Porque o problema que eu resolvo não é um problema pequeno. O problema que eu resolvo é um problema que é um problema específico. E quando você resolve problemas maiores e problemas mais específicos, você vai ser bem pago por isso. Então, sempre quando você for aprender algo, você sempre tem que ter isso em mente. Eita, que bolo foi tudo. Você sempre tem que se questionar o porquê você está aprendendo aquilo ali. Qual é o resultado que vai ser gerado a partir daquela ação que você está executando? Qual é o potencial que você tem de ganhos e qual é o potencial de resultado que você tem a partir daquilo ali? Porque, como eu falei, quando eu estava começando, eu tinha muita dificuldade quando eu estava aprendendo tráfego pago, justamente porque na época os professores que eu tinha eram professores que tinham uma didática muito ruim. Os caras ensinavam de um jeito que, meu Deus do céu, era
Era triste. Era triste. E hoje em dia a didática de praticamente tudo tá muito melhor. No meu caso mesmo, quando eu ensino a galera, velho, é riscando na tela do computador, com a canetinha, desenhando, do exemplo, faço associação, tem toda essa parte conceitual sobre entender o que é a venda e tudo mais, para depois eu ir para a parte do tráfego pago. Então, para pensar no seguinte, sempre, primeiro, o porquê você tá fazendo aquilo ali, o seu porquê vai ser a sua motivação. Pô, velho, eu quero desenvolver uma habilidade nova e eu quero desenvolver um negócio novo, por quê? Porque eu quero dar uma vida melhor para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe. Eu quero dar uma vida melhor para mim mesmo, eu quero gastar, eu quero ostentar, eu quero sair, eu quero andar de carro importado. Tá tudo bem. Você só precisa ter clareza de qual é a sua motivação. Esse aqui é o ponto. A partir do momento que você tem clareza da sua motivação, você precisa entender que o que você aprende é sempre um meio, ou seja, um veículo para te levar para o resultado final. Ou seja, aquilo sempre vai ser um veículo que vai te levar para o resultado que você quer. E para você usar esse veículo, por que você compra um curso? Por que você compra uma mentoria? Por que você paga por conhecimento? Porque o conhecimento que você compra das outras pessoas é um veículo que vai por um caminho mais curto. Esse veículo ele vai por um caminho mais simples, justamente porque a pessoa que está te ensinando, ela já passou pelo caminho antes, ela passou por um caminho mais longo, ela passou por um caminho mais dificultoso e mais demorado, e você está pagando ali para essa pessoa te dar um atalho, para ela te dar um acelerador de resultados, para que essa pessoa ela esteja sentada do seu lado dentro desse veículo para que ela te conduza enquanto você leva esse seu veículo até o resultado que você quer. E é por isso que você paga por conhecimento. E aí tem as pessoas que vendem o conhecimento. As pessoas que vendem o conhecimento, o quanto elas são remuneradas por isso, varia principalmente de acordo com o resultado que ela gera na vida dessas pessoas. O quanto essa pessoa recebe está 100% relacionada com o resultado que ela já teve capacidade de gerar para a vida dela, para os alunos dela e para as pessoas que estão ao redor dela. E você vê como que é maluco isso daqui, porque a gente começou falando sobre um provérbio que é: na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo se abandona. A gente já está falando de aula de venda, de tráfego pago, e a gente já tem 1 hora de live aqui. Que loucura, bicho. Que maluquice isso daqui. Inclusive, deixa eu dar um recado para vocês. A gente acabou chegando nesse assunto, mas eu vou aproveitar para poder dar um recado. Mês que vem eu vou fazer a segunda turma de um curso presencial, que é um curso lá no meu escritório, que se chama Formação Rápida para Gestores de Tráfego. É um curso para quem é iniciante e intermediário. Você que está começando, você que está do zero, você que já teve um primeiro contato, mas tem dificuldade, esse treinamento é para você. É um treinamento onde a gente vai estar 2 sábados inteiros presencialmente lá no meu escritório, onde eu vou te dar todo passo a passo, tem material didático e tal, enfim. A intenção da live não é falar sobre isso, mas eu vou abrir as vagas essa semana da turma do mês que vem, e se você quiser saber mais sobre isso daí, me manda uma mensagem lá no direct depois da live, para que você saiba mais detalhes e mais informações sobre como pegar essa vaga, porque vocês que estão aqui na live vão ter o privilégio de talvez ter acesso às vagas antes das pessoas do meu Instagram, porque da outra vez que eu abri vaga durou, 48 horas só. Fechou? Vamos pro próximo provérbio aqui. Vamos dar um sprint aqui, vamos dar um gás agora, porque até agora a gente só falou de 4 provérbios, 4 versículos. Ó, a falsa testemunha não ficará impune, o que profere mentiras não escapará. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Isso está aqui ligado com o versículo 4, né? De que na riqueza os amigos se multiplicam. Porque todo mundo que é mão aberta, né? Todo mundo já foi ou já teve aquele amigo que é o amigo mão aberta. Aí primeiro que tá todo mundo perto, é todo mundo amigo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Eu tenho um amigo mesmo, eu tenho um conhecido, que esse cara, ele veio de baixo, assim como eu, ele veio literalmente do zero, e aí a gente acertou num negócio juntos. E esse cara, ele fez dinheiro muito rápido, a gente fez, né, juntos, a gente fez muito dinheiro muito rápido juntos. E o que foi que aconteceu? Esse cara se deslumbrou em relação ao dinheiro que ele fez, e aí, meu irmão, o cara despirocou legal. O cara endoidou, e aí era a casa dele cheio de gente, aí era pagando coisa pra todo mundo, pagando bebida, droga, e levava todo mundo pra jantar em restaurante caro, pagava pra todo mundo e tal. E nessa época, é todo mundo amigo, tá tudo muito top, tá tudo muito lindo, tá tudo maravilhoso nesses momentos. E depois
vem um momento de dificuldade. E quando vem um momento de dificuldade é que o cara vê, de fato, o cara vê literalmente quem é quem. E nesse caso dele, foi um momento em que uma galera começou a se afastar. Porque viu que não estava mais tendo lucro, não estava tendo mais um lucro direto ali nessa relação com ele, nesse relacionamento com ele. E esse versículo, ele está falando justamente sobre isso, né? Que ao generoso, muitos o adulam e todos são amigos de quem dá presente. E a gente tem que se atentar em relação a isso. Por quê? Às vezes a gente é generoso, a gente é gente boa, a gente é mão aberta, a gente quer ajudar. Só que tem gente que está se aproximando da gente só porque a gente é assim. E não porque as pessoas necessariamente querem agregar na nossa vida. Então, tem que abrir o olho, viu? Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás dele com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama sua alma. O que conserva o entendimento, eu acho bem. Perfeito isso daqui. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. Mano, é o que vocês estão fazendo aqui agora. Todas essas 26 pessoas que estão ao vivo aqui comigo nesse momento, vocês estão aqui para uma coisa, para poder adquirir sabedoria. E o que eu estou fazendo aqui com vocês, de estar fazendo esse estudo aqui junto com vocês, é justamente para que eu possa adquirir sabedoria também. E Salomão está dizendo para a gente aqui que quem adquirir a sabedoria ama a sua alma. A falsa testemunha não ficará impune, o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. A gente já falou sobre isso, né? Sobre a gente aprender a controlar a nossa ira, sobre a gente pensar antes de agir, para a gente não agir de forma precipitada. E Salomão traz para a gente aqui que a glória de uma pessoa que tem bom senso, ou seja, de uma pessoa sábia, é justamente de saber perdoar as ofensas. Quando a gente é aquele tipo de pessoa que só quer levar tudo a ferro e fogo, e quer brigar, e quer discutir, não sei o quê, no final das contas a gente não vai conservar os nossos relacionamentos, e só quem sai perdendo é a gente. Por quê? A gente acaba, na maioria das vezes, não controlando a nossa ira, não perdoa as pessoas que estão ao nosso redor, e isso é prejudicial tanto para a gente quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bom. Vou dar um gás aqui, tá? Porque eu falei demais hoje. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Rapaz, isso aqui é pesado, viu? Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. O filho tolo, o tolo é quem? Tolo é quem não é sábio, né? Bora, meu xará. E aí? Tamo junto, viu? O filho tolo é a desgraça do pai. O filho tolo, alguém que é tolo, é justamente o contrário de quem é sábio. A gente estava falando em uma das lives aqui sobre isso, que eu estava falando sobre o que é a tranquilidade de um pai, de uma mãe, que já tem, sei lá, por exemplo, pais e mães de alguém da nossa idade. Eu tenho 28 anos, meu pai tem 55, minha mãe tem 52, minha mãe vai fazer 53 em breve. E aí eu tava comentando aqui justamente que um dia eu cheguei pros meus pais e eu, tipo assim, eu agradeci pra eles, né? Eu falei assim, pô mãe, eu tava lembrando aqui de todas as vezes que eu dizia que tava com dor de cabeça e não queria trabalhar, e você me botava pra trabalhar mesmo assim. Porque quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu já trabalhava com os meus pais, né? Meus pais tinham um negocinho pequeno e tal, e eu trabalhava com eles. Eu lembro que meu primeiro salário era, se eu não me engano, eu ganhava R$20 por semana, R$30 por semana, ou 50. Era uma coisa dessa. Eu ganhava esse salário e minha mãe me botava pra trabalhar ali 4 horas por dia. E aí, óbvio, né? Minha mãe, eu falava assim, pô mãe, tô com dor de cabeça. E aí minha mãe dizia assim, toma um remédio e vai trabalhar que a dor de cabeça passa. E aí outro dia, eu cheguei pra minha mãe e eu falei sobre isso, né? Eu agradeci a ela sobre isso, porque ela me dizia que no futuro um dia eu ia agradecer. E esse dia chegou. E aí eu percebi nesse dia que quando eu falei isso com minha mãe, os olhos dela encheu de lágrima, né? E esse provérbio que Salomão traz pra gente aqui é justamente de que o filho tolo, ou seja, o filho que não é sábio, o filho que é contrário à sabedoria, é a desgraça do pai. Então, tipo, é um pai que não vai ter preocupação, que não vai deitar a cabeça no travesseiro e não vai dormir por preocupação com o filho. Quanto pai tem filho de 20 e pouco, de 30 e poucos anos de idade e vive preocupado com o filho porque o filho até hoje não tomou jeito de homem, não tomou jeito de gente, ou a filha não tomou jeito. E tipo, é tenso, velho. Porque quem é pai ou quem é mãe
Eu sou pai de uma menina de 4 anos e outra que tá na barriga ainda, né? E tipo assim, a de 4 anos já foi um investimento gigantesco que eu já fiz na vida dela, né? O que eu faço na vida dela é um investimento. Investimento de tempo, investimento de paciência, de sabedoria, de recurso financeiro. E a gente faz tudo isso para quê? Para que a gente treine os nossos filhos para o mundo. Porque os pais, eles são treinadores. A função da gente como pai ou como mãe é justamente treinar os nossos filhos para quê? Para que quando eles vão embora, porque a gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pro mundo. E a gente quer justamente que quando nossos filhos vão embora, eles se virem na vida deles e não fiquem enchendo o saco. E nesse versículo o Salomão está dizendo pra gente que justamente que o filho tolo é a desgraça do pai e que uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Eu não preciso nem dizer o que é uma goteira que não para, né? Que é um negócio que é chato, um negócio que incomoda. E a esposa briguenta é justamente uma esposa também que é tola. Por quê? Alguém que é briguento sempre vai acusar, sempre vai apontar. Quem é sábio sempre vai fazer pergunta. Quem é sábio vai ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca. E quem é sábio vai fazer pergunta. E a esposa briguenta é justamente uma esposa que é tola. E ela é como uma goteira que não para. Ou seja, é uma encheção de saco, uma chatice sem fim. Versículo 14. A casa e os bens vêm como heranças dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Muito bom. A preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso passará fome. Dica aí para os procrastinadores, né? O ocioso vai passar fome. Vocês têm sorte, quem é procrastinador, quem é preguiçoso, que no mundo de hoje não tem nem como vocês que têm acesso a celular, internet, tem nem como ninguém nunca nem morrer de fome. Se a pessoa for pedir na rua, vai ganhar mais do que um salário mínimo. Muito mais do que isso. É óbvio que tem países, lugares, regiões que de fato às vezes não tem o que comer e tal, mas quem tem um celular e uma internet já é alguém que está acima desse tipo de situação. E se você vive principalmente num grande centro, véi, se você for pro sinal pedir, você já vai ganhar mais que um salário mínimo. Então, tem nem como ninguém passar fome, né? Quem guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e esse lhe retribuirá o benefício. Eu falei sobre isso ontem, inclusive, lá na igreja. Ontem eu tive a oportunidade de subir lá para poder trazer uma palavra pro pessoal e tal. E eu tava falando justamente sobre generosidade, que é sobre a gente investir e investir em coisas que importam. Isso aqui que vocês estão fazendo agora, essas 28 pessoas que estão ao vivo aqui na live, vocês estão fazendo um investimento. Vocês estão investindo o tempo de vocês em sabedoria. E é muito mais útil para a sua vida você estar investindo esse tempo aqui em sabedoria, buscando a sabedoria do cara mais rico que já existiu, que foi Salomão. Eu só estou sendo um instrumento para poder passar a minha visão para vocês, mas eu estou lendo tudo aqui que está escrito. Que foi alguém que deixou esse ensinamento para a gente, foi alguém que deixou esse manual de vida para a gente. E é muito mais, é um investimento que traz muito mais retorno para a sua vida. Você tá aqui assistindo uma live dessa do que você tá lá assim, ó, só lá no TikTok ou no Reels, só vendo porcaria, vendo a vida dos outros, vendo fofoca, vendo intriga ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente precisa entender quais são os lugares, os solos que são férteis, para a gente investir num solo que é fértil. Você tá assistindo uma live dessa aqui, por exemplo, é um solo que é fértil. Inclusive, todo dia, 6 e 6 da manhã, a gente está aqui juntos, todo dia, durante 30 dias. Hoje é que live que é essa de hoje? É a 7ª, a 8ª, hoje é a 8ª live. E eu tô na minha 8ª live consecutiva. Eu tô feliz demais com isso aqui. Tá sendo uma experiência muito boa pra mim. E todas as lives, elas estão ficando salvas no meu canal do YouTube. Então, se depois quiser assistir a gravação dessa live ou de alguma das outras lives, vai lá no YouTube e pesquisar Aldo Rosendo. Lá vai ter tanto essas lives dessa série, quanto os episódios do meu podcast, que é o Exponencial Podcast. Fechou? Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Isso aqui tem múltiplas interpretações. A interpretação que eu tenho é: dar uns tapinhas não faz mal, só não exagere para não fazer maluquice, né? Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Muito bom isso aqui. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. A gente fez uma live exclusivamente sobre esse tema, que foi... Que dia foi? Foi a live de Provérbios 16,
Provérbio 16, que foi a live 5 de 30, que tá lá no meu canal. Essa live, que nesse provérbio, nesse capítulo do dia, Salomão estava trazendo pra gente justamente essa coisa da gente colocar as coisas na mão de Deus. Os planos que a gente tem, os propósitos que a gente tem, os negócios que a gente justamente colocar na mão de Deus e colocar Ele como a prioridade, colocar Ele como o juiz, para dizer pra gente se a gente deve seguir naquele determinado caminho ou não. E teve uma live que a gente falou exclusivamente sobre isso, depois vai lá, é a live 5 de 30, tá lá no meu canal do YouTube, a live de Provérbios 16, porque se eu for entrar nesse tema aqui agora de novo, vou passar mais 1 hora falando aqui, a gente já tem 1 hora e 12 minutos de live. Então, ó, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia, o pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Pô, isso daqui é sem palavras, viu? Eu tô tendo que dar uma acelerada aqui porque a gente passou mais de 1 hora de live em 4 versículos só. E agora eu tô acelerando essa leitura pra gente aqui. Então, ó, presta atenção nisso aqui, viu? Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. A sabedoria vem de quê? A sabedoria vem da gente ouvir mais e falar menos. Por quê? Porque a gente tem 2 ouvidos e 1 boca. Então, aprenda a ouvir mais, aprenda a fazer perguntas e aprenda a partir do momento que você ouve uma repreensão, você se questionar em relação àquilo. Eu falei sobre isso no começo da live, que no dia que um dia que minha esposa chegou pra mim e falou que eu era arrogante, ao invés de eu começar a discutir, brigar, não sei o quê, eu cheguei no Google e fui pesquisar o que é arrogância. O que é ser alguém arrogante? Eu pesquisei no Google, eu pesquisei no YouTube. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Que realmente eu era alguém arrogante. Então, aprenda a receber uma repreensão. A partir do momento que você é repreendido, se questione em relação àquilo. Se questione se aquilo faz sentido. Se questione se aquilo tem fundamento. Se questione se é mais de uma pessoa que te fala aquilo. Porque o sábio, ele vai crescer no conhecimento justamente porque ele aceita a repreensão. E aceitar a repreensão é primeiramente você olhar para aquilo ali e falar assim, pô, velho, beleza, já que você tá me dizendo isso, deixa eu ver se realmente é isso mesmo. E faz isso sozinho, quieto no seu canto, para você ver se faz sentido. E se você ver que aquilo faz sentido, depois você vai começar a se questionar em relação aos seus comportamentos que façam... Eita porra... Tem hora que eu engreno de falar aqui, chega a trava. Você vai se questionar em relação aos comportamentos que você tem na sua vida e no seu dia a dia que fazem com que você haja daquela determinada forma. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Não precisa nem falar nada, né? Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e açoites para as costas dos tolos. Ó, esse aqui, ó, 27. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Qual que é a parada? 1 hora e 15 minutos já de live. Ó, se você deixar de ouvir a instrução, você vai se desviará das palavras do conhecimento. A natureza do ser humano é uma natureza que ela é pecaminosa, ok? Ou seja, o pecado, ele vive na gente. O que é o pecado? São todas as coisas negativas que rodeiam e que às vezes acabam até norteando a nossa vida. Então, tudo que é negativo são coisas que são relacionadas ao pecado, e o pecado é uma natureza humana. A gente já nasce com isso, a gente já tem isso intrínseco dentro da gente. E a nossa busca todos os dias tem que ser justamente em se desviar desse caminho. E uma das coisas que ajuda a gente a se desviar desse caminho é todos os dias a gente buscar a instrução. Então, por exemplo, todos os dias eu leio a Bíblia, eu faço um estudo. Esse meu livrinho aqui, por exemplo, esse meu caderninho, esse bloquinho de anotação, ó, tudo isso daqui são de estudos da Bíblia que eu faço. Tudo. Por quê? Porque todos os dias eu busco a instrução. Porque o ato de buscar a instrução todos os dias faz com que eu não desvie do conhecimento. Justamente o fato de todo dia eu ir numa fonte inesgotável de conhecimento, que é isso daqui, que é acessar a Deus, que é conversar com Deus. Tem um vídeo no meu feed que eu dou o meu maior hack de produtividade,
que é a oração que eu faço todos os dias antes de começar a trabalhar. Aquilo ali é uma forma de quê? De eu buscar a instrução de Deus, para poder eu não desviar do conhecimento, para eu não desviar do caminho que é o caminho certo. E o que vocês estão fazendo aqui, de estar aqui acompanhando essa série de lives, é justamente isso. Vocês estão aqui todo dia ouvindo instrução, buscando instrução, para você não se desviar da palavra, para você não se desviar do caminho, para você não se desviar do conhecimento, do que é certo e do que vai ser edificador para a sua vida. Porque tenha certeza de uma coisa, o que eu estou fazendo aqui para vocês, real, de verdade, não é por mim. Porque nos primeiros dias, quando eu via que tinha pouca gente na live, aí já começa a vir aquele pensamento do tipo assim, pô, velho, não faz isso não, que não adianta. Não adianta você ficar gastando tempo com as pessoas. Só que qualquer parada, eu não tô fazendo por minha causa. E eu nem tô fazendo necessariamente sei lá, por ego, por vaidade. Eu não necessariamente estou fazendo isso porque eu quero, mas porque eu tenho um chamado, porque eu tenho um propósito, porque eu sei que isso daqui pode estar edificando na vida de muita gente. E eu queria pedir, inclusive, depois para que vocês que estão aqui hoje, para vocês que estão acompanhando, ou para você que chegou agora e pegou um insight, uma ideia, alguma coisa, depois chega lá no meu direct e me fala o que é que você está tendo de aprendizado nessa série de lives, o que é que você está tendo de clarificação, de ideias, o que você está aprendendo, o que é que isso daqui está agregando na sua vida e em que isso daqui tem sido edificador para você. Fechou? Galera, a live de hoje vai ficar por aqui, até porque a gente já tem 1h20 aqui praticamente. A gravação dessas lives vai ficar lá no meu canal do YouTube, então vai lá no YouTube e pesquisa Aldo Rosendo. Amanhã, 6h06 da manhã, eu tô aqui com vocês. Hoje foi a nossa 8ª live, a gente ainda vai ter mais 22 lives dessa série de 30 lives e todo dia, 6h06 da manhã, eu tô aqui com vocês. E eu vou falar uma parada, se isso daqui tá agregando valor pra você de alguma forma, se isso daqui tá te edificando de alguma forma, chama alguém, chega pra alguém e fala assim, ô fulano, vem cá, bora assistir junto essa live aqui, vamos tá junto aqui nessa caminhada para que a gente ampare um ao outro, para que a gente fortifique um ao outro, para que a gente consiga continuar junto nesse caminho, nesse propósito, caminhando junto. Fechou? Galera, tamo junto. Amanhã, 6h06 da manhã, tamo aqui online, juntos de novo. Valeu? Até mais.